Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um bate-papo aromático do Conaroma, terça-feira, 20 horas, você já sabe, a gente tem aqui um encontro marcado, onde a gente conversa a respeito de aromaterapia, onde a gente amplia o nosso conhecimento a respeito dos óleos essenciais. Para mim, Ian Berlander, é sempre uma alegria poder estar aqui mais uma vez, durante mais uma semana. Nós reiniciamos aí essa série de lives há mais ou menos umas 4 semanas, né? E já estamos aí, então, pegando um ritmo, né, semanal de lives. E para mim é muito legal poder estar aqui durante mais uma terça-feira com vocês. Se vocês nos ouvem bem, nos enxergam bem, né? A imagem estiver boa, o som também, escreve aí para a gente, escreve a cidade de onde vocês estão nos assistindo, para a gente poder saber aí até onde nós estamos chegando com esse conteúdo, né? Sei que tem muita gente aí do Nordeste, da região Sudeste, de todas as partes do Brasil. Sei que tem uma galera de fora do Brasil também. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai estar recebendo uma pessoa muito especial que vai estar falando com a gente a respeito de um tema bem pertinente, bem atual, né? A respeito de alguns sintomas, né? Algumas questões relacionadas aí à Covid, principalmente relacionada à perda de olfato, que aconteceu com muitas pessoas que a gente sabe. E hoje a gente vai entender um pouco melhor esse mecanismo, o que que acontece, como que isso funciona. Então eu já vou chamar a Vanessa Pereira aqui para se juntar a gente. Boa noite, Vanessa. Seja Boa noite. bem-vinda. Tudo bem, Ian? Beleza? Oi, Muito pessoal. Boa noite todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui. É sempre uma alegria. A gente estava conversando hoje um pouquinho. É sempre uma festa com aroma, esses eventos, esses encontros. É muito bom mesmo. Estou muito feliz pelo convite. Obrigada. Que legal. Seja muito bem-vinda. A alegria também é nossa de estar recebendo você aqui. Sempre ficamos muito felizes quando temos aí a primeira vez que você está com a gente aqui no Bate-Papo Aromático, né? Nessa nossa live aqui ao vivo. Live ao vivo é até redundante, mas essa nossa live semanal aqui que a gente faz. E é muito legal a gente ver novas pessoas chegando e contribuindo e fazendo trabalhos, pesquisas e podendo ter essa humildade, essa generosidade no sentido de compartilhar com a gente, ter essa grandeza, assim, né, de poder compartilhar conhecimento é algo muito nobre e a gente fica muito feliz. Então, sei que tem muitas pessoas aqui novas, né? Então, eu peço para você para contar um pouquinho da sua trajetória, poder explicar para a gente como que você chegou até aqui, né? Um pouquinho dessa história da Vanessa aí para a gente conhecer. Obrigada, Ian. Obrigada. Bom, eu sou naturóloga, sou aqui de São Paulo e me formei lá em 2006 na segunda turma de naturologia aqui de São Paulo, e desde então atuo na área clínica, e a aromaterapia sempre esteve presente junto com o olfato e todos os caminhos que a gente percorre nessa estimulação tão bonita que é através da via olfativa. Dentro dessa minha área clínica, o enfoque sempre foi a orientação e o acompanhamento terapêutico continuados, trazendo esse espaço do olfato como uma via afetiva e uma via capaz de nos acompanhar no nosso processo de individuação, ou seja, né, de se apropriar de si mesmo, ou como a gente pode dizer aqui, já que o assunto é o olfato, da gente se tornar dono ou dona do próprio nariz, né? Então, sempre foi um caminho muito bonito, muito... Eu sempre me senti muito honrada de trabalhar com o olfato e com os afetos. E nessa trajetória toda, em 2018, eu tive contato pela primeira vez com os chamados ateliês olfactifs, que são uma abordagem presente em alguns ambientes hospitalares da França, justamente para trabalhar essa terapia através do olfato, mas que não tem um enfoque da aromaterapia, mas sim trazer algum tipo de acolhimento, conforto e recuperação dessa via olfativa para quem em algum momento sofreu as consequências da perda do olfato ou então da perda do olfato associada a algum outro quadro clínico. E aí eu me encantei com esse trabalho, fui atrás, fui mergulhar de vez no olfato e estou aqui desde então
Hoje em dia, eu sou mestranda no programa de pós-graduação da Psicologia Experimental da Universidade de São Paulo. Faço um trabalho de acompanhamento, avaliação, reabilitação dos distúrbios do olfato pós-Covid-19, e junto com a minha orientadora, a doutora Mirella Gualtieri, a gente está tendo a chance de acompanhar tanto a recuperação de muitos olfatos que eram tidos como perdidos, mas também muitos relatos emocionantes do que é essa via olfativa, o quão importante ela é para a nossa identidade, para o nosso ser e estar no mundo, e para todas as outras funções aí associadas ao olfato. Então, venho nesse caminho de pesquisadora atualmente, e entendendo cada vez mais como que a gente aqui, no nosso lado, nas práticas integrativas e complementares, na aromaterapia, a gente pode voltar a colocar o holofote nessa aromaterapia também através do olfato, porque é uma chance que a gente tem de devolver o protagonismo para o sujeito desse processo, né? Eu falo que quando a gente centraliza a aromaterapia no sujeito, a gente coloca ali a via olfativa como uma via primordial de ação, a gente devolve esse protagonismo nesse setting terapêutico para todo mundo que escolhe se cuidar com as práticas integrativas e complementares. Então, esse é um resuminho do que eu venho fazendo. Já estive no Conaroma nas últimas edições, então é sempre muito gostoso e é um espaço muito importante que a gente tem para se encontrar, para falar do que a gente está fazendo, do que a gente está pesquisando, estudando, e quais são as possibilidades para a nossa área ir cada vez mais a fundo, crescer, ampliar e trazer respostas, tanto para a gente que atua na área, mas principalmente para quem quer se beneficiar desses recursos tão importantes. Que legal poder conhecer um pouco. Não sabia que você era dessas primeiras turmas aí da naturologia. Que massa, que legal. Mergulhei na aromaterapia desde 2003, e é uma coisa que é um vício, a gente não larga, né? Incrível. Vão fazer 20 anos já. Que legal, que massa. Olha, só para você ter uma noção, temos uma galera já aqui com a gente: Sergipe, São Paulo, Piracicaba, São Paulo, Catanduva, Blumenau, Santa Catarina, Bauru, Brasília, Criciúma, Belém do Pará, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, Rio, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Caruaru, uma galera aqui com a gente. Dizer que essa live vai ficar salva, tá? Algumas pessoas perguntando aí, né? Então, se porventura as pessoas tiverem que sair um pouco antes ou se chegaram um pouquinho depois é só entrar lá no nosso YouTube que a live fica salva. E agora eu vou então já colocar aqui os slides. Vanessa, a palavra está contigo. Qualquer coisa, dá um grito. A gente está aqui nos bastidores. Desejo uma boa apresentação aí. Qualquer coisa é só chamar a gente aqui, tá bom? Tá bom, obrigada, Ian, e obrigada a todo mundo por estar aqui conosco. Vamos lá, vamos entender o que acontece nesse nosso sentido, vamos desmistificar algumas dúvidas, vamos tentar entender um pouquinho melhor o que acontece quando a gente tem Covid e a gente perde o olfato. Então, qual que é o meu objetivo aqui? Tentar apresentar para vocês, na verdade, uma conversa, vamos também chamar vocês para participarem conosco, então vão deixando as dúvidas, os comentários, o que vocês também acham relevante a gente ir falando aqui, né? A gente vai fazendo essa conversa, porque a verdade é que a Covid pegou a gente de surpresa em muitas esferas da nossa vida, e o nosso nariz foi uma delas. Até então, antes da gente encontrar esse vírus e encontrar todos os marcadores clínicos e todas as suas sequelas, eu costumava fazer uma pergunta para as minhas alunas e meus alunos em aula, né? Eu falava assim, gente, e aí? Alguém sabe me dizer qual que é uma das doenças ou das disfunções do olfato? E as respostas eram sempre as mesmas. Eram sinusite e rinite. Então, até antes da Covid, a gente não conseguia mensurar bem as funções do nosso olfato, os desconfortos, os distúrbios. A gente ainda juntava muito
os problemas do sistema respiratório, principalmente das vias aéreas, das vias respiratórias superiores, e acabava deixando o olfato de um lugar um pouquinho mais de lado. E aí, com a Covid, a gente foi aí inundado de casos de pessoas tendo seus olfatos alterados. Então, hoje a gente vai tentar trazer algumas explicações para vocês, explicações que a gente vem conseguindo resposta de uma forma acelerada nesses últimos 2 anos, porque foi preciso ter mais atenção, ter mais pesquisas e mais estudos sobre o olfato para tentar acolher tanta demanda, né? Eu estava me atualizando nos números de Covid só aqui no Brasil. Atualmente, a gente tem pouco mais de 30 milhões de pessoas diagnosticadas e que estão sendo contabilizadas ali nos dados, nas nossas estatísticas. Quando a gente pensa nos distúrbios de olfato pós-Covid, a gente tem dados que começam a ser organizados, mas a gente pode dizer que entre 70% a 90% das pessoas que tiveram Covid têm algum tipo de alteração do olfato, né? Então, a gente está falando aí de muita gente. E para algumas pessoas, essa situação acontece enquanto a infecção está ativa, mas para outras pessoas, essa situação permanece por muito tempo, inclusive por anos. Então, a gente começa aqui tentando entender um pouquinho melhor o que é o olfato. Né? O nosso olfato, ele compartilha esse grande aspirador de cheiros, né, e de ar, que é o nariz. Então, a gente tem um órgão compartilhado com outro sistema e que pode causar aí para a gente algumas dúvidas e confusões. Mas, na verdade, o olfato, ele é um sentido, ele faz parte do nosso sistema sensorial, ou seja, né, todos aqueles sistemas que facilitam com que a gente capte os estímulos do mundo, né, decodifique e entenda ali, traga para a gente, para a nossa percepção, né, para a nossa observação e aprendizado do mundo, né, esses estímulos diversos. Então, a gente tem algumas funções básicas associadas ao olfato, e que são essas funções que a gente percebe que elas ficam alteradas, né, óbvio, nas disfunções ou nos distúrbios. Então, vamos entender um pouquinho mais dessas 3 funções básicas. A primeira dela é a capacidade de detectar um estímulo odorante, um estímulo aromático ali no ambiente. Então, quando a gente percebe, tem algum cheiro por aqui, eu consigo perceber esse cheiro, a gente fala que é a função de detecção. Quando a gente consegue detectar e a gente consegue diferenciar, olha, esse estímulo é diferente daquele, ou seja, esse aroma é diferente daquele outro, que é diferente daquele outro, a gente tem a segunda função do olfato, que é a função de discriminação, ou seja, eu diferencio estímulos aromáticos, odorantes diferentes. E a última função desse trio básico é a identificação. Então, eu detecto, eu diferencio e aí eu consigo identificar exatamente cada cheiro que eu estou sentindo, né? Alguns eu vou ter mais repertório, eu vou saber melhor quais são, né? Outros eu não vou ter sentido ainda, então vai ser um pouquinho difícil identificar, mas eu já vou conseguir me aproximar e de alguns eu vou conseguir nomear exatamente o que eles são. Então, são essas 3 funções básicas que a gente atribui ao olfato, né? E que elas se desenrolam, na verdade, em muitos outros correlatos. Quando a gente fala do olfato, a gente está falando também de qualidade de vida, porque a gente está falando num impacto, né? Primeiro, a gente vai pensar nas atividades da vida diária. Então, essas AVDs, a gente costuma chamar de AVDs aquilo que a gente faz ali no nosso dia a dia, atividades da vida diária. Quais seriam essas atividades que são impactadas pelo olfato? O autocuidado, alimentação, higiene pessoal, né? E muitas outras, mas essas seriam as que são mais impactadas e que têm um correlato importante com ele. O que mais é afetado, né, e tem a participação do olfato? A nossa memória. A nossa memória tem uma grande participação do olfato, né? E tem alguns casos aí, histórias em livros e filmes, que a gente vai perceber esse relato dessa memória autobiográfica, ou seja, de um momento que a gente vai lembrar que ele é desencadeado por um cheiro específico. A gente também tem esse correlato do nosso olfato com a nossa saúde emocional,
com a nossa saúde mental, né? Com as nossas relações pessoais, a nossa relação com o mundo. Então, a gente observa que o olfato, apesar de ter aquelas 3 funções básicas, ele vai estar relacionado com outras tantas funções aí que a gente desempenha na nossa vida, pensando em questões fisiológicas, então, como que esse olfato interfere, por exemplo, em processos básicos como a alimentação, então, essa manutenção fisiológica, metabólica, através da alimentação, mas também outras que são mais aí subjetivas. Tá? Isso, quando a gente pensa, então, nesses correlatos, aqui eu estou trazendo para vocês um olhar mais centrado nas ciências, dentro dessa delimitação das ciências ocidentais. Porque quando a gente extrapola um pouquinho e a gente vai para outras áreas, para outras culturas, para chamadas medicinas tradicionais, né? E aqui, só trazendo para vocês que nesse mês de abril, eu não sei se vocês viram, se vocês quiserem comentar aqui, quem viu, que a Organização Mundial de Saúde inaugurou o primeiro centro de medicinas tradicionais lá na Índia, então essa foi uma grande conquista para a área das práticas integrativas e complementares e para as medicinas tradicionais, né? Aos pouquinhos a gente vai inserindo essas outras formas de olhar as ciências através, né, de outras lentes que saem aqui dessa delimitação ocidental, então isso é muito importante, é um ganho mesmo. Então, quando a gente vai para essas outras lentes, a gente percebe que o olfato ele acaba sendo dito como sentido mais espiritual de todos, né? Então, ele é um sentido que aponta para a gente as direções através da nossa intuição, através desse extrasensorial. Quando a gente vai para outras culturas, a gente percebe que o olfato pode ser o sentido dominante em muitas funções da vida coletiva, mas da vida individual. Então, pode ser através desse sentido que alguns povos nomeiam situações, nomeiam objetos, nomeiam sentimentos, que tomam direções, né, tomam decisões. Então, o olfato, saindo aqui do nosso eixo ocidental, das nossas ciências ocidentais, adquire outras funções, não só biológicas, mas funções sociais, né, e que a gente vai entender em outros níveis. A gente vai ver também que outras culturas, como, por exemplo, a medicina própria, né, do Ayurveda, traz para a gente o olfato junto com a respiração, dentro de uma anatomia sutil, que é o responsável por essa inspiração do prana, né? Então, a gente observa que através do olfato e do sistema respiratório que a gente se alimenta desse prana, o alimento primordial da vida. Então, a gente vai ver outros desdobramentos, e aqui para a gente fica o convite para pensar no que a gente herda, né, dessas outras culturas. Então, alguns ditados populares que a gente conhece bem, né? Eu já falei de um deles aqui, ser dono do próprio nariz, quando a gente sente algo que não necessariamente é físico, mas a gente intui e fala, isso não me cheira bem, ou então o contrário, a gente fala, olha, tenho que me inspirar com as belezas da vida, e aí a gente dá aquela fungada boa, né? Então a gente vai ver outros desdobramentos que saem daqui. Mas hoje a gente vai falar mais desse terreno aqui, físico, concreto. A gente vai deixar essas conversas das outras medicinas, né, e do olfato, atrelado a elas, para um outro momento. Vamos lá mergulhar, então, no que pode causar essa perda ou alteração do olfato. A gente já viu que COVID é uma das causas, né? E a COVID, ela é um tipo de infecção respiratória. Então, a gente tem as alterações do olfato que podem ser causadas por infecções respiratórias, como COVID, por causas congênitas, então a pessoa nasce com alguma disfunção do olfato, pode ser causada por rinite, sinusite, alguns quadros neurológicos, traumas, então batidas, né, traumas centrais que vão prejudicar aquele ossinho fininho que a gente tem ali perto do bulbo olfativo, e outras tantas, né? Essas outras tantas seriam, por exemplo, inclusive, alguns hábitos como o tabagismo, uso de medicação. Então, a gente vai vendo outros desdobramentos, mas essas são as principais, tá? E aí, quando a gente pensa, então, nesses distúrbios do olfato, a gente vai começar a colocar eles em algumas caixinhas para organizar quais são essas disfunções. Lembra que eu falei para vocês das 3 funções básicas, né? Detecção, discriminação e identificação. Então,
A gente consegue delimitar o que está acontecendo com o olfato se a gente entende o que está sendo prejudicada dessas funções. Então, vamos pensar aqui, olha, essa função de detecção. Quando eu não consigo detectar nenhum cheiro, ou seja, eu não consigo perceber cheiro nenhum, essa função de detecção, ela não está acontecendo. A gente vai ter aqui um distúrbio que é chamado de distúrbio quantitativo, que é conhecido como anosmia. A gente ouviu bastante essa palavra, né? Quem teve Covid, quem teve alteração do olfato. Anosmia. Anosmia quer dizer a perda total dessa função da detecção do olfato. A gente não consegue perceber nada, né? Essa estimulação, ela não é capaz de gerar um potencial de ação e fazer esse acionamento do circuito, tá? Uma outra disfunção aí que vem nesse processo de detecção, hiposmia, ou seja, a gente sente bem pouquinho, né? A hiposmia é quando a gente tem uma alteração no limiar de detecção, ou seja, na quantidade mínima que eu preciso de estímulos para gerar essa função. Então, quando eu tenho uma alteração nesse limiar, ela vai ser uma hiposmia, tá? Outra alteração, que agora, ao invés de eu sentir mais fraquinho, eu vou sentir muito mais forte, eu vou sentir exacerbado, né? Vai ser como uma música muito alta, uma luz muito forte, é a hiperosmia. Quando esse estímulo ele fica intensificado, ele fica muito forte, a ponto de algumas vezes ser até insuportável. Então, a gente tem aqui, ó, as alterações na detecção são a anosmia, ou seja, não sinto nada, não detecto nada. Hiposmia, eu sinto, eu detecto, mas bem pouquinho, né? E a hiperosmia, eu detecto, mas eu detecto exacerbado, tá intensificado, tá, pessoal? Outras disfunções que vão acontecer aí, elas estão relacionadas agora com a discriminação e a identificação. Então, a gente tem uma disfunção que também é muito comum no pós-Covid, que é a parosmia. O que é a parosmia? Eu consigo discriminar, então eu consigo detectar, eu consigo discriminar, eu diferencio um cheiro, né, um aroma do outro, um estímulo do outro, mas eles estão trocados. É mais ou menos assim, imagina que eu tenho, né, um limão numa mão e tenho, deixa eu pegar algo, canela na outra. Né? Eu não vou conseguir identificar corretamente esses cheiros. Então, eu vou ter o limão, se eu tiver vendada, eu vou sentir um cheiro, né? Eu vou detectar, vou saber que tem um cheirinho ali, vou conseguir detectar, vou discriminar um entre outro, né? Então, vou saber, olha, esse é diferente desse, mas eu não vou conseguir identificar, tá? Porque os cheiros, eles ficam trocados. Na parosmia, a gente tem, né, aí uma distorção dos cheiros, eles vão ficar trocados. Mas isso não quer dizer que um vai ficar com o cheiro do outro, tá, pessoal? Eles só vão ser distorcidos. Eu vou identificar a diferença entre os estímulos, mas eles vão ser sempre distorcidos. Já a cacosmia, ela também acontece na COVID, né? Só que é um nome mais difícil, nem sempre a gente tem acesso a essa definição. Cacosmia é quando tudo cheira muito ruim, e geralmente é um cheiro desagradável para praticamente tudo. A gente percebe que as pessoas, quando começam a retomar ali o olfato, muitas vezes podem cair aqui nessa cacosmia. E geralmente o cheiro é bem ruim, gente. Ou é cheiro de esgoto, ou é cheiro de fezes, né? Então, sempre algo muito, muito ruim. E é como se fosse um cheiro geral para todos os estímulos, tá? Então, aqui na cacosmia eu não consigo discriminar muito bem. Eu detecto, mas eu não consigo discriminar, tá? E já a fantosmia, ela é como se fosse uma alucinação desse olfato, né? Eu não tenho estímulos e de repente eu sinto ali cheiros do nada, tá? Então, não importa se eles são bons ou ruins, na verdade é como se fosse essa ilusão olfativa, né? Uma certa alucinação aí de cheiros, tá? E a condição normal do olfato, a gente costuma chamar de normosmia, mas eu coloquei aqui entre aspas, né? Porque o que é esse normal, né? Aqui depende muito do repertório de cada um, de como vocês se relacionam com o olfato de vocês, né? Do quanto vocês exploram ou não, né? É muito interessante que algumas semanas atrás, uma das participantes da pesquisa, ela estava falando para mim assim, olha, eu percebi que eu estava tendo confusão
na hora que eu ia fazer os estímulos diferentes, né, do treinamento, mas aí eu comecei a entender que a confusão não era com os estímulos em si, era porque antes de ter Covid, eu já não conseguia determinar muito bem o que era cheiro do quê, eu não prestava atenção, né. Então, pensar no que é a condição normal do olfato, é pensar, né, em não ter uma disfunção, mas também a gente pode ter essas funções menos estimuladas se a gente não, ficar ali farejando esse mundo, né, com muita frequência também, tá? E aí a gente chega aqui então no Covid, né? A gente já viu algumas possíveis causas de disfunções ou distúrbios do olfato. E aí, só uma curiosidade, né? A gente pode chamar disfunção ou distúrbio. Disfunção é quando a gente pensa mais nessas três funções, e distúrbio a gente acaba tendo um olhar mais amplo, mais geral, a gente fala mais de estruturas também, né? E não só de funções, tá? Mas vocês podem chamar como vocês se sentirem mais à vontade, tá bom? Então, a gente já viu um pouquinho, né, das possíveis causas, já entendeu um pouquinho essa nomenclatura, o que é cada uma delas. Vamos tentar mergulhar agora aqui nas alterações do olfato por conta de Covid. A gente já consegue tá bem próximo dessas possíveis causas, tá? Então, a gente já tem ali um pessoal da Harvard que já trouxe para a gente esse caminho da infecção do vírus a partir, né, da cavidade nasal e ali no epitélio olfativo. Então, nessa figura, vocês estão vendo aqui, né? Vamos pensar na figura superior. Vocês estão vendo ali um recorte. Então, a gente tem a entrada, né, na nossa cavidade nasal, e vocês também no recorte aqui do que seria esse epitélio olfativo. E nesse epitélio a gente tem diferentes tipos de células. A gente tem as terminações ali nervosas, né, dos neurônios receptores olfativos, que terminam ali naquelas espécies de cílios, que é nesses cílios onde a gente vai ter esse acoplamento da molécula volátil, né, com os seus receptores específicos. Mas junto dessas células, a gente tem outros tipos de células que ajudam nessa função aí de recepção do olfato, ou seja, elas ajudam esses receptores olfativos. Essas células possuem estruturas que vão ter uma afinidade com aqueles danados dos espinhos, né, do vírus do SARS-CoV-2. Então, aqueles espinhos que a gente vê no vírus, eles vão se acoplar a estruturas dessas células que estão ali ajudando os nossos neurônios olfativos. E é através daí que a gente tem a infecção e a alteração do olfato. Então, o primeiro ponto que é importante a gente entender é que o vírus, ao contrário do que a gente supôs por muito tempo, né, quando a gente teve ali aquele começo todo, estava estudando, ele não infecta diretamente os nossos neurônios olfativos e não é através desses neurônios que vai entrar lá em todo o nosso sistema nervoso. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai desmistificar. O segundo ponto é que a gente vai entender que o prejuízo nas nossas células nervosas do circuito do olfato acontece como uma consequência da infecção dessas células de sustentação. Essas células de sustentação exercem uma série de funções para auxiliar os nossos receptores olfativos e, quando elas param de exercer essas funções, esses neurônios, eles vão ali degenerando, porque eles ficam sem essa estrutura, sem nutrientes, enfim, tem toda uma alteração, inclusive iônica, nessas células nervosas, tá? Então, é bem importante a gente tentar fazer essa diferenciação. O vírus, então, não infecta diretamente os nossos neurônios receptores, né, olfativos, mas eles infectam células adjacentes e que têm um papel importante de suporte, de nutrição para esses neurônios. E aí, o que vai acontecer? Conforme essa infecção ela está ativa, essas células vão sendo repostas, né? Tanto os nossos neurônios olfativos quanto essas células de sustentação. Mas se a infecção estiver ativa, não vai adiantar muita coisa, né? Vai continuar infectando essas células, vai continuar ali tendo o processo de aceleração dessa degeneração desses neurônios, e a gente vai ter ali toda agora uma alteração nesse tecido periférico do olfato. Quais são essas alterações que a gente também já consegue observar? A gente vai ter um estreitamento da passagem de ar, né? Então, essa passagem que leva ali tanto o ar quanto essas moléculas de aroma
ali para o nosso epitélio olfativo vai ser estreitada, a gente vai ter edema e a gente vai ter um processo inflamatório bem ativo nessa região, tá? Então, a gente já consegue observar isso. Por consequência disso, as outras áreas do olfato também vão ser prejudicadas. E aí a gente vai ver aqui rapidinho, né, tentar dar um panorama geral do que é esse sentido do olfato. Então, vocês estão vendo aqui, ó, imagina que a gente está se olhando aqui pela lateral, fez um recorte, aqui a gente tem essa via do olfato. Primeiro, né, cavidade nasal, epitélio olfativo, nesse epitélio que estão ali os cílios desses neurônios que vão receber essas moléculas voláteis, né, vão fazer ali acionar essa via. Em seguida, a gente tem o bulbo olfativo, que é a região que vai organizar a recepção desses estímulos, e aí manda via nervo olfativo para o nosso córtex olfatório, que está lá compartilhando estruturas com o nosso sistema límbico, já no sistema nervoso central, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho dessa via, como ela é prejudicada pela infecção dessas células de sustentação ali do epitélio olfativo, para entender por que a gente deixa de sentir os cheiros. Então, vamos lá, imaginar aquela cena, né? A gente tem toda uma população de células nesse epitélio olfativo, células diferentes, tem uma galera, né? Imagina que é uma reunião com células diferentes. Essa galera aí vai ter cada uma função, uma vai ajudar a outra como uma boa comunidade, e de repente, pá, vem o vírus, aqueles espinhinhos deles se ligam em estruturas dessas células de sustentação, elas são infectadas, morrem, e aí elas deixam de ajudar os nossos neurônios olfativos que recebem os cheiros. Quando elas deixam de ajudar os nossos neurônios, o que acontece? Ali no epitélio olfativo, a informação chega, mas ela não desencadeia, né, um impulso neural, ou seja, essa informação ela não é mais transformada no que a gente chama, né, de impulso nervoso, que é essa informação que vai partir, né, de uma região para outra, vai fazer as famosas sinapses entre neurônios. Então, chegou o estímulo de cheiro ali no epitélio olfativo. Os nossos neurônios que recebem esses cheiros, eles vão estar fragilizados e vão estar começando a evoluir, a degenerar, ou seja, eles também vão ter uma morte acelerada. Essa informação, ela não vai chegar ali no bulbo olfativo. Então, a gente não vai ter esse acionamento dessas células que vai mandar a informação para o bulbo olfativo. Esse bulbo olfativo, né, no começo, quando a infecção está ativa, ele aumenta. Ele fica ali também passando por um processo de aumento, de inchaço, né? Ele também está passando por um processo que pode, inclusive, ser inflamatório. Depois, quando ele para de funcionar, por quê? Porque essa informação não está chegando no bulbo, o que ele vai fazendo? Ele vai atrofiando. Então, tem uma pesquisa muito legal que mostrou para a gente, né, que até mais ou menos o 7º dia, ali entre o 7º dia da infecção, a gente vai tendo um aumento no volume dos bulbos olfatórios, né, olfativos, e aí depois eles foram vendo que esse bulbo ele pode ir atrofiando. Então, a gente já vê que a estrutura começa a ser modificada, né? Então, essa via começa a sofrer alterações, inclusive morfológicas, por conta da infecção das células de sustentação, tá? Aí, o que acontece? O bulbo não recebe informação, esse nervo do olfato que vai jogar a informação lá para o sistema nervoso central, ele não tem informação para mandar. Então, essa via, ela começa a ficar sem função. Se uma via neural, ela fica sem função, olha como o nosso encéfalo ele é interessante, né? O sistema nervoso, como um todo, entende que eu não tenho espaço, eu não tenho tempo e eu não tenho alimento suficiente para dar para todas as vias, para todas as conexões neurais que eu tenho. Por isso até que o nosso cérebro ele é enrugadinho, né? Porque imagina se ele fosse lisinho, a gente ia precisar de um cabeção, né? Então, ele já é enrugadinho porque não tem espaço suficiente, não tem tempo, né? Então, quando a gente pensa nesse processamento neural, nessas conexões, elas precisam ser rápidas, tá? E não tem alimento, então não tem energia suficiente para poder estar sempre alimentando essas vias. Se uma via não é estimulada, ela tem a tendência a ser enfraquecida. Então, pensa aqui comigo, né, nesse desenho que a gente está vendo.
a informação está chegando ali no epitélio, mas esses neurônios eles estão morrendo, né? Não pelo vírus, mas como consequência da infecção. O bulbo deixa de ser acionado também como consequência, o nervo olfativo ele começa também a ficar enfraquecido, e lá a região onde a gente tem toda essa decodificação, esse processamento do olfato, também acaba sendo enfraquecida. Então, de uma forma geral, a gente percebe que, apesar do momento que a infecção está ativa, a gente tem um processo inflamatório que é prolongado, ele pode durar aí várias semanas, mesmo depois da infecção já não existir mais no nosso organismo. A gente tem edema, a gente tem a dificuldade, né, dessa via do ar passar por esse canalzinho. Então, a gente vai ter muitas questões associadas, mas num espaço bem próximo ao espaço da infecção. Depois disso, quando a gente não tem mais nenhum processo inflamatório, né, a gente já tem de novo os receptores olfativos funcionando, porque é tão bonito o nosso sistema olfativo que, naturalmente, entre 4 e 8 semanas, ao longo de toda a nossa vida, até quando a gente começa a envelhecer, a gente tem a renovação dessas células olfativas receptoras que estão lá no epitélio. Justamente porque a gente está ali, né? São neurônios que estão expostos ao meio externo, então são neurônios muito vulneráveis. Então, naturalmente, o nosso organismo entende que precisa se preservar e vai renovando essas células de tempos em tempos. Então, esses neurônios, eles vão estar lá, né? A gente vai ter uma neurogênese dessas células, as células de sustentação também têm essa neurogênese, então a gente vai ter células novinhas ali no nosso epitélio olfativo. Mas o restante da via fica como um trilho de trem abandonado. Se esse trilho de trem não recebe, né, nada, não recebe nenhum vagão, não tem passagem, ele vai ser inutilizado. Então, uma consequência dessa infecção das células de sustentação, né, dessa morte precipitada desses neurônios, é um enfraquecimento dessa via olfativa como um todo. E a gente começa a já ver que a gente vai ter, né, tanto uma perda de massa cinza no córtex olfativo, no bulbo olfativo, a gente vai ter um processo de alteração morfológica, então a gente pode ter alteração no volume, né? E aí a gente vai observar que muitas das vezes onde a gente não tem essa recuperação instantânea do olfato, pode ser pelo enfraquecimento dessa via e não tanto pelo processo ainda inflamatório do tecido periférico do olfato, tá? Então, aqui a gente já começa a diferenciar um pouco o porquê que a gente deixa de sentir cheiros. Então, enquanto a infecção está ativa, é porque a gente tem edema, inflamação, estreitamento de passagem, alteração no volume do bulbo, a gente tem ali um processo de aceleração, né, de morte desses neurônios e das outras células ainda muito evidente, a gente não teve essa neurogênese de mandar, né, neurônios novos ali, receptores novos, isso ainda está sendo, né, organizado aí no nosso sistema nervoso, mas depois disso, quando já não tem mais infecção ativa, quando já não tem mais o processo inflamatório, aí a gente está falando, né, de uma plasticidade negativa dessa via do olfato, tá? Então, a gente está falando dessa dificuldade de se reorganizar essas conexões, essas sinapses, né? Então, só trazendo para vocês o que é esse termo sinapse. Imagina que eu tenho um neurônio aqui, outro neurônio aqui, e eles fazem essa comunicação, né? Esse espacinho que tem aqui é a sinapse, onde a gente tem a troca dos neurotransmissores, então toda essa regulação, essa conversa química, né? Os neuromoduladores vai acontecer aqui nessa sinapse. E quando essa sinapse ela deixa de ser forte, ou seja, essa conversa de um neurônio com o outro, ela é enfraquecida, essa modulação, né, por esses neurotransmissores vai desconfigurar essa via. Então, a gente vai ter como se fosse uma involução, inclusive, de estruturas físicas no neurônio, né? Então, receptores que estavam aqui, dendritos, tudo isso vai sofrendo essa consequência e pode, inclusive, deixar de existir. Tá? Então, é todo um processo muito interessante de observar, mas que causa um efeito devastador para o nosso olfato, tá? E aí, então, vamos começar a diferenciar os dois casos
bem importantes, inclusive para a gente poder cuidar desse olfato. A gente vai ver, né? Então, vou colocar aqui entre mais ou menos 85% das pessoas que foram infectadas com Covid-19, a gente tem, então, esses 85% de pessoas que tiveram uma alteração no olfato. Dessas pessoas, vamos pensar assim, né? Dessas 85% do total que pegou Covid, teve alteração do olfato, muitas delas, até ali 15% dessas pessoas, não vai apresentar melhora nenhuma até 60 dias, né, do começo da infecção. Então, a gente vai ver que muitas pessoas recuperam até 2 meses, a maioria das pessoas. Mas uma boa quantidade, passou 2 meses, ainda não tem recuperação. Geralmente, vai começar a melhorar, tá? Naturalmente. Mas depois de 6 meses que já teve a infecção, a gente ainda tem uma quantidade muito grande de pessoas. 5% das pessoas não recupera o olfato. E aí a gente vai falar que elas vão apresentar um quadro de disfunção persistente. Porque geralmente, né, esses 6 meses ele vai se estendendo e a gente vai vendo que são disfunções realmente persistentes, prolongadas, e que fazem parte do que a gente chama hoje em dia, né, de Covid longa ou de síndrome pós-Covid, tá? Essa sequela, na verdade, é tida como uma sequela, né? É uma sequela neurológica, justamente porque não tem mais essa relação com o processo inflamatório nesse tecido periférico, e a gente está falando da via neural, essa via do olfato, que faz parte do nosso sistema nervoso, né? Então, a gente está falando que é uma sequela neurológica. Se a gente está falando, né, desses casos que acontecem até 60 dias, a gente está falando de uma disfunção olfativa como marcador clínico, né, na fase ativa da infecção viral ou nessa recuperação pós-viral imediata, que é até 60 dias, porque vai ter todo esse processo inflamatório ainda acontecendo. Então, quando a infecção está ativa, a gente tem todo um processo infeccioso, inflamatório, depois de um tempo, esse processo inflamatório persiste, né, e ainda vão ter alterações ali locais, tá? Para a gente cuidar do nosso olfato, então a gente precisa conseguir diferenciar. Qual é o meu caso? Eu estou bem pertinho de quando eu testei positivo para Covid, ou não, já faz muito tempo que eu testei positivo para Covid e eu ainda não melhorei. Porque são tratamentos, inclusive, diferentes, tá? A gente vai ter toda uma forma de acompanhar, de avaliar e de tratar diferenciado para cada momento dessa evolução do quadro. É muito importante pensar em tudo que está associado a essa perda. Geralmente a gente tem a questão do paladar também, tá? E é algo que é novo. A gente ainda não tem todas as respostas, principalmente a resposta que mais causa angústia, né? Que o pessoal chega para a gente. Por que que meu olfato ainda não voltou? Né? Eu tenho família, fulana, nanana, voltou depois de algumas semanas, voltou depois de um mês, e por que que o meu ainda não voltou? Essa é uma resposta que a gente ainda não consegue trazer, mas que a gente já tem bastante estudo, bastante olhar voltado para isso, tá? Uma coisa que é importante também a gente pensar, quando a gente transforma em percentual, não parece pouco falar, olha, só 5% dessas pessoas não recuperam o olfato. E é até um pouco cruel com as pessoas que estão nessa situação, né? Porque é uma situação muito difícil, é um desafio mesmo em muitas esferas da vida. Mas quando a gente entende os números de Covid, então vamos pensar, hoje em dia a gente teve aqui no Brasil mais ou menos, chegou a essa marca de 30 milhões de pessoas infectadas. Quando a gente pensa nesses 5%, a gente vai falar de centenas de milhares de pessoas que não têm mais o olfato. A gente pode chegar até 1 milhão de pessoas se a gente entender que os casos notificados nem sempre dizem respeito a todo mundo que pegou, né? Talvez vocês conheçam uma família inteira que foi infectada, que adoeceu, só que só uma pessoa da família fez o teste. Então, a gente pode aí pensar num número muito grande. Esses 5%, quando a gente pensa em pessoas reais e concretas, é um número enorme. São centenas de milhares de pessoas sofrendo com os distúrbios do olfato, né? Então, a gente precisa entender que percentual, às vezes, reduz muito. E a gente vai ver nas pesquisas escrito assim, apenas 5%, somente não recuperam. Mas para quem está nesse grupo, né, é impactante, é grande. Tá? Então, quando a gente pensa,
indo um pouquinho mais além. Quando a gente pensa, então, na evolução desse quadro de disfunção persistente, por quê? Volta aqui rapidinho, ó. Essa disfunção enquanto está ativo o período da infecção, ou está nesse momento muito imediato, até 6 meses, vai retornar o olfato e aí, aos pouquinhos, a pessoa ela vai reorganizando de uma forma muito evidente, né, e vai recuperando todas as funções. Agora, quando a gente tem a disfunção persistente do olfato, o tempo de recuperação ele é muito diferenciado, muito mesmo. Tem pessoas que, depois de 6 meses, sem fazer nenhuma estimulação, começam a ter uma melhora. Tem pessoas que, depois de 6 meses fazendo estimulação, ainda não apresentam melhora, então é um desafio enorme a gente cuidar das disfunções persistentes do olfato, porque é um cuidado muito individualizado, não tem como trazer uma linha temporal dessa recuperação, mas a gente consegue observar a evolução funcional. Então, geralmente, a gente perde o olfato ali, anosmia, tá? A gente não consegue sentir nada. Num segundo momento, é muito comum esse relato da cacosmia, ou seja, a gente ter um cheiro muito desagradável para os estímulos que a gente sente, tá? Depois, quando a gente começa a organizar essa via neurológica, a gente começa a estimular, essa cacosmia ela passa para uma parosmia. Então, a gente começa a diferenciar um aroma do outro, né, mas eles ainda estão distorcidos. E aí, se a gente mantém essa reabilitação, essa estimulação, a gente passa para um quadro de hiposmia, ou seja, eu já consigo sentir, diferenciar, né, já consigo identificar, mas eu ainda sinto fraquinho, tá? E nessa evolução, claro que a gente vai ter diferenciais, cada pessoa pode evoluir também com uma intensidade, com um tempo para cada uma dessas fases. Tem algumas pessoas que vão pular as fases? Tem, né? Então, a gente está começando a estabelecer essa organização agora. Mas o que é interessante observar é que, na maioria das vezes, a gente percebe que, principalmente se a gente está fazendo a reabilitação do olfato, né, o treino olfativo, a gente observa um ganho de função muito grande quando, de repente, a pessoa está em algum momento aleatório, não está tendo um processo ali de atenção direcionada para um estímulo olfativo, mas ela sente uma lufada de cheiro, né? Alguns casos, relatos interessantes. Uma das pacientes estava correndo na rua e correndo com o marido e, de repente, ela voltou porque ela sentiu o cheiro de uma flor. E aí ela pediu para o marido dela voltar e confirmar. Você sentiu aquele cheiro também? E ele falou sim. E aí o cheiro sumiu. Então, no primeiro momento, quando a gente vê essas funções retornando, pode ser que elas venham de uma forma muito rápida, né? Vem, a gente identifica, sente, mas depois some, escapa. Isso é muito interessante observar, a gente vai observando que existe aí um ganho de função, existe já uma ativação dessa via, né? Mas é como se essas células elas estivessem muito vulneráveis, muito fracas. Como se a gente fica um tempão sem fazer atividade física, imagina que a gente não foi na academia durante muito tempo e de repente a gente resolve ir e tenta pegar um peso pesado, né? Pode até ser que a gente consiga pegar um pouquinho, levantar um pouquinho, mas depois a gente precisa largar, por quê? Porque a gente ainda está muito fraco. Então, é muito interessante observar esse ganho funcional depois de um tempo de estimulação. As células ainda estão vulneráveis, elas não conseguem sustentar esse processo, né? Mas a gente já vê uma reorganização dessas vias. Então, esse é um dos momentos que a gente mais comemora no consultório, quando a gente tem, né, o que eu chamo essas lufadas de cheiro. Então, de repente, o cheiro vem, é exatamente o cheiro que a pessoa sentia antes, mas ele vai embora. E aí é onde a gente começa a prestar mais atenção. E aí, nesse momento, a gente começa a precisar de um processo cognitivo, né, um esforço cognitivo muito grande, ou seja, a gente precisa prestar muita atenção em quando a gente vai sentir o cheiro de algo, quando a gente vai comer algo, né? Então a gente precisa dessa atenção sustentada para fazer essa via funcionar, mas aí a gente já entende que está tendo um ganho muito interessante. Então, todo mundo que está nessa situação, eu sempre falo, comemore quando você tem essa lufada de cheiro, porque é um bom sinal, né? Tem casos até engraçados que os pacientes trazem. Teve um paciente que ele chegou com um diagnóstico muito fatalista, tanto do neurologista quanto do otorrino. O diagnóstico dele era que a disfunção era permanente, que ele nunca mais ia sentir o cheiro. E aí, depois de
2 semanas, 20 dias fazendo a reabilitação. Ele me mandou um e-mail muito feliz, que ele tinha ido a um restaurante, e quando destamparam o prato, ele sentiu o cheiro do tempero de orégano, né? E aí, no outro dia, ele chegou feliz na consulta, porque ele falou assim, olha, eu não sabia se eu te contava ou não, mas foi a primeira vez, depois de 1 ano e meio, que eu soltei gases e eu sentia o cheiro, né? E aí ele deu risada com a mulher dele, né? Mas enfim, são situações muito importantes para a gente, quando a gente tem essa lufada de cheiro, não importa que cheiro que é, né? E ele é exatamente como era antes, mas ele vai embora. A gente vê que essa via ela está voltando aí até a função. Então, essa é uma etapa importante. E aí, uma das perguntas que a gente mais recebe também, por que a gente pode perder o paladar junto com a perda do olfato, né? Isso, e esse é, na verdade, um dos efeitos mais nocivos que a gente tem com a perda do olfato, né? Perder o paladar. Isso acontece porque existe um processo chamado retroolfação, né? Os nossos sentidos químicos, que são olfato e paladar, eles estão muito juntinhos, né? Eles estão muito conectados e eles funcionam junto. Então, o olfato ele participa diretamente nessa percepção dos sabores dos alimentos. A gente tem poucos receptores ali, poucos tipos de receptores gustativos, né? Então a gente sente, na verdade, se a gente for pensar aqui na boca, a gente sente textura e a gente sente só alguns cheiros, né? O salgado, o doce, o amargo, o azedo e o umami. A gente tem essas 5 diferenciações assim de sabores aqui na cavidade bucal. Todas essas outras nuances dos sabores acontecem porque quando a gente está mastigando, essas moléculas que dão o cheiro e o sabor da comida, elas se desprendem do alimento e passam lá por dentro, né, nessa via que a gente chama de retronasal, para o nosso epitélio olfativo. E aí a gente vai ter essa percepção do cheiro junto da percepção do sabor. Então, uma das respostas para a gente perder o paladar junto com o olfato é porque o olfato ele participa muito da nossa percepção de sabor. E aí, conforme a gente for pensar, então, nesse ganho novamente funcional do olfato, a gente tem uma tendência a melhorar. Aqui, gente, algo muito interessante que está acontecendo, inclusive a USP, o Departamento de Odontologia da USP, está fazendo uma pesquisa muito legal para quem perdeu o paladar, que é a aplicação de laser, né, na cavidade bucal. Então, é algo que veio dessa reabilitação de pacientes oncológicos que têm uma alteração no paladar, tem uma alteração no olfato também, e aí eles resolveram aplicar esse protocolo em pacientes pós-Covid para recuperação do paladar. Então, eu deixo essa dica para vocês, porque é muito difícil mesmo, né? A falta do paladar influencia muito a nossa qualidade de vida, a alimentação, enfim. Tem uma paciente que perdeu 40 quilos, outras que começaram a se alimentar só com produtos hiperindustrializados, enfim, né? A perda do paladar ela é muito impactante para a gente e é talvez assim uma das maiores queixas, tanto da perda do olfato, né, associada à perda do paladar ou só do paladar, tá? Então, essa é uma pergunta que é importante a gente saber para entender essa interação entre esses dois sentidos, né? Já comecei a falar um pouquinho dos tratamentos para vocês, então, existem possibilidades de tratamento para alteração ou distúrbio de olfato pós-Covid, só que muitas delas ainda estão em fase experimental, ou seja, ainda não tem a robustez para ser tido como um tratamento consolidado, ou seja, que vai efetivamente trazer melhoras para o quadro. Então, a gente tem aqui, né, o uso de alguns tipos de medicamentos. Então, via oral, a gente tem ômega 3 para tratar a inflamação, o ácido alfa-lipoico como um antioxidante e para ser um regenerador dessas vias do olfato. Eles estão ainda em fase experimental. A gente tem o uso de corticoides, então, geralmente os sprays nasais, e que eles vêm muito dos tratamentos, né, para sinusite, para rinite, então, para esses problemas respiratórios e que acabam sendo desdobrados com uma possibilidade para o distúrbio de olfato. Também experimentais.
Lavagem com soro fisiológico, né, é algo que vem também rinite sinusite e que ele acaba sendo coadjuvante, ele não é um tratamento, mas coadjuvante a outros, tá? E aí a gente vai ter fotobiomodulação, tratamento a laser, que é esse que eu falei no paladar e que é aplicado também no olfato, é experimental, e tem o treino olfativo, que o treino olfativo, ele também é experimental, mas ele já vem sendo documentado desde 2009. Então, a gente pode falar que de todos esses tratamentos, aquele que mais se aproxima de uma consolidação, ou seja, uma possibilidade de tratamento já respaldado é o treino olfativo, tá? E aí, o que eu percebo e qual que é o meu olhar sobre os tratamentos? Eu observo que a cada fase, ou seja, na evolução desse quadro que a gente viu aqui, a gente vai ter possibilidades de usos concomitantes. Então, por exemplo, naquele período ali de 60 dias, de 2 meses, seria muito importante e interessante tratar esse processo inflamatório, né, tratar esse edema, ou seja, esse tecido mais periférico do olfato, mas também já começar com o treino, né? Então, eu acho que é muito importante a gente saber observar em qual momento do distúrbio que a gente está para efetivamente tratar, porque depois, quando já não tem inflamação, mais uma vez, talvez não tenha tanto efeito fazer um uso de um corticoide, né? Fazer um uso de uma medicação que tenha como um objetivo diminuir edema e inflamação, tá? Então, é importante a gente pensar. Como de todos esses, o treino olfativo, ele é o mais consolidado, é aquele que a gente acaba fazendo trazendo mais informação, fazendo uma divulgação maior, né? O que é o treino olfativo? Ele é um tratamento que foi proposto lá em 2009 pelo Thomas Kummel, um pesquisador alemão, e que começou a documentar essa possibilidade de estimulação, tanto dos receptores, né, quanto, vamos pensar, dessa via como um todo, dessa plasticidade neural, da via do olfato, e aí começou a mostrar para a gente que em pacientes com perda ou alteração do olfato, os efeitos desse treino são muito positivos. Então, a gente tem aqui é o primeiro artigo documentado, né, por ele, e que deu origem a muitos outros. Hoje a gente já tem ali uma robustez nessas pesquisas e a gente já pode fazer a indicação desse tratamento com bastante respaldo, tá? Quais são as vantagens do treino olfativo? Primeiro que é esse tratamento que estimula a neuroplasticidade, ou seja, estimula de novo a conexão entre esses neurônios da via do olfato para fortalecimento dessa via e para reorganização dessas conexões, tá? Segundo, entre os tratamentos é aquele que tem respaldo científico, que já é bem documentado. Então, a gente tem ali bastante informação desde 2009, olha quanto tempo, né? A gente está falando de um tratamento que não é invasivo, não é medicamentoso, então a gente tem menos risco associado, a gente não tem efeitos colaterais. E a gente tem autonomia e praticidade, então a gente tem baixo custo no tratamento e pode ser realizado com autonomia por todas as pessoas, inclusive em casa, tá? Quais são as dificuldades do treino? As dificuldades, um desânimo muito forte para quem tem a disfunção persistente do olfato, nos primeiros 30 a 40 dias do treino, que geralmente a gente não observa nenhuma mudança. Então, é bem importante que a gente saiba que se a gente está passando por uma condição de um distúrbio persistente, primeiro mês ele acaba sendo mais difícil, onde a gente tem mais desistência, porque a gente precisa fazer com regularidade, a gente precisa levar a sério, né? E é difícil, porque depois de 30, 40 dias, se a gente não vê resultado, a gente acha que não vai ter efeito nenhum, tá? Muitas vezes a gente pode até ter piora nesse primeiro momento. Na verdade, não é piorar, a gente pode sentir uma piora, porque a gente pode sentir mais dificuldade. Por quê? Porque a gente está começando a estimular e pode ser que essas células elas comecem a ficar mais embaralhadas ainda, né? Então a gente pode perceber que de repente uma distorção onde a gente não percebia antes. Então, na pesquisa que a gente vem conduzindo, é muito interessante pensar que no primeiro momento, às vezes essa curva cai para depois ela subir,
né? Então, tem muitas questões associadas a isso, mas o primeiro mês, ele é o grande desafio. A gente precisa superar essa expectativa e uma possível frustração no primeiro mês. A gente precisa incorporar nos nossos hábitos. Então, também tem esse desafio de ter que colocar nos nossos hábitos, porque senão, uma vez que eu deixei de fazer, eu vou deixar de fazer sempre. Tá? E a grande dificuldade, que eu diria que é a maior de todas, é para pessoas que têm já rinite e sinusite. O treino olfativo, ele seria mais difícil para pessoas que podem ter rinite ou sinusite, porque algumas, né, dessas estimulações podem provocar ali um começo de um processo alérgico, de uma irritação. Então, a gente tem que pensar sempre nessa balança, né? Não causar essa irritação, mas fazer estimulação. Então, a gente vê que acaba sendo mais difícil nesses casos também, tá? E aí, para vocês terem uma ideia de como que foi que o Dr. Rumel, ele organizou, ele fez um kit, né, o kit original, onde ele escolheu 4 moléculas, eugenol, citronelal, eucaliptol e álcool feniletílico, que tem o cheiro de cravo. Ele disse limão, mas aqui a gente tem uma diferença cultural, tá, pessoal? A molécula de citronelal, lá para eles, tem um apelo mais forte, como se fosse um aroma de limão. Aqui no Brasil, citronelal é cheiro de citronela para a gente, tá? É muito difícil associar com limão, mas ele identificou citronelal como limão e a gente está seguindo, né, esse kit original dele. Eucalipto e rosa, tá? Então, esses foram os aromas escolhidos. Ele se baseou numa teoria muito antiga de um possível prisma de cheiros que diz para a gente, assim como a gente tem as cores primárias, essa teoria tentava trazer aromas primários, né? Então, é uma interpretação diferente do que a gente já sabe hoje, mas é importante que aqui, para a nossa comunidade aromática, a gente entende que não teve nada além, né, dessa diferenciação entre categorias de cheiros diferentes, tá? E aí, com esse kit, o que ele estabeleceu? Que a gente precisa estimular pelo menos 2 vezes ao dia, inalando cada um desses aromas por pelo menos 10 segundos, não mais do que 20, e aí eu sempre falo, se a gente conta igual uma metralhadora, 1, 2, 3, 4, 5, a gente faz 20 segundos, se não a gente faz os 10 segundos tranquilo, e o tempo mínimo, gente, de treino é de 12 semanas, tá? Ou seja, 3 meses. Aqui, no caso de COVID persistente, de disfunção persistente pós-COVID, a gente já pode falar que esse tempo é maior, tá? Para quem está ali naquela situação de que acabou de perder o olfato, infecção ainda muito próxima, né? Esse pós-infeccioso bem imediato, essas 12 semanas podem ser o suficientes. Mas quem já está com essa disfunção há bastante tempo, a gente vai precisar de um prazo maior, tá? 12 semanas é onde a gente começa a perceber os primeiros ganhos funcionais, tá bom? Já tem casos de relatos documentados em artigos de mais ou menos 14 meses de treino olfativo. E aí a pergunta que a gente se faz, né, o quão vale a pena a gente investir nessa reabilitação para recuperar o olfato, né? Se a gente acha que é algo que vale muito a pena a gente ter de volta, 1 ano de treino acaba sendo incorporado na rotina, né? Mas para algumas pessoas é bem difícil manter a frequência. Então vamos lá, ó, 2 vezes por dia, 10 segundos cada aroma, então a frequência diária, né? 2 vezes ao dia e por no mínimo 12 semanas, foi isso que o Rumel trouxe para a gente. Desde então a gente já tem uma enxurrada de artigo, muita revisão sistemática e inclusive a modificação desses treinos, que é onde eu trabalho, onde eu pesquiso, eu trago essa via olfato e afeto, então eu tento trabalhar essa investigação do que é essa memória afetiva olfativa, porque a gente entende todos esses correlatos neurobiológicos entre olfato, emoções e memórias, e aí a gente trabalha com a hipótese de que justamente esse repertório olfativo mais atrelado a emoções, a memórias, consegue modular melhor essa via. Então, essa é a nossa hipótese de pesquisa e é onde a gente está vendo resultados muito interessantes, muito bonitos, né? Mas a gente já tem muitos treinos modificados. O que a gente já viu nessas revisões, gente? Modificar esse set de 4 aromas a cada 30 dias é uma das melhores opções que a gente tem, né?
Quando pode estimular um pouquinho mais, de 2 a 4 vezes ao dia também é bem interessante, tá? E aí a gente chega aqui no nosso olhar, né, pessoal? Usar ou não usar óleos essenciais nessa questão do treino olfativo e da recuperação do olfato. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que se perguntar é, antes de pensar, né, "Ai, eu faço treino com óleo essencial ou não?", é tentar chegar próximo dessa resposta de como a aromaterapia pode ajudar a gente, né? Tem alguma forma que ela pode ajudar? E aí, a gente só vai chegar perto dessa resposta se a gente definir qual é o nosso objetivo, né? Porque, em primeiro lugar, o nosso papel como aromaterapeuta, então aqui, ó, quem tá aqui e trabalha com os óleos essenciais, na verdade não é focar no instrumento, né? A aromaterapia é uma prática integrativa que tem como pressuposto ser uma prática centrada no sujeito, não no instrumento. Então a gente deixa de se perguntar, né, só ali o que o óleo essencial pode fazer, mas como a gente pode acolher, o que essa pessoa está precisando nesse momento. Então, não é sobre o instrumento, é sobre o acolhimento, né? E aí a gente entende que, muitas das vezes, esses interagentes, os participantes da pesquisa, enfim, nós mesmos, chegamos muito fragilizados, porque a gente está falando de uma disfunção que não necessariamente estava presente no dia a dia de alguns especialistas, como otorrinos ou neurologistas. Então, existem muitos diagnósticos pessimistas, fatalistas, né? A gente está falando de muitas pessoas que sofrem muito descrédito, falta de apoio, as pessoas levam na brincadeira, mas você ainda não está sentindo nada, como assim? Né? Isso não é nada, é besteira. Então, existe uma necessidade de um acolhimento, que vão muito maior do que só escolher o nosso instrumento. A gente tem um super trunfo, né, que a gente pode investigar essa via afetiva do olfato. A gente pode investigar como que era a relação da pessoa com alguns aromas específicos e entender se essa pessoa ela conhecia óleos essenciais antes ou não. Porque vou contar para vocês uma peculiaridade. Na nossa caixinha de aromatizantes, de substâncias odorantes que a gente prepara os treinos, a gente tem óleos essenciais, a gente tem flavorizantes, enfim, tem muitas coisas interessantes. E tem óleo essencial de lavanda e tem óleo essencial de manjericão. Esses dois, gente, causam a discórdia nos kits, porque geralmente a lavanda e o manjericão, que a gente tem contato no dia a dia fora da aromaterapia, são estímulos muito diferentes dos óleos essenciais. E aí, várias vezes, mas assim, várias vezes o pessoal chega bravo comigo, fala, mas Vanessa, você falou que isso era lavanda, eu pedi para minha mãe cheirar, pedi para o meu marido cheirar, isso daqui não tem cheiro de lavanda nenhum, ele foi até pegar o produto de limpeza, né, sentiu, comparou os dois e não tinha nada a ver. Manjericão, outra desgraça. Eu peguei o manjericão lá da minha horta, amassei e senti o cheiro é completamente diferente do potinho, né? Então, a gente fala aqui brincando, mas na hora que a gente vai organizar esse treino, se a pessoa ela não tinha tanta afinidade com os óleos essenciais, a gente precisa trazer essa balança de avaliar, mas será que eu vou insistir num óleo essencial se o repertório de cheiro dela é outros? Então, a gente vai procurar tudo isso para oferecer o melhor acolhimento, né? E o que é outro super trunfo da gente é entender que a aromaterapia também é uma terapia através do olfato. Então, a gente pode adaptar o treino, a gente pode avaliar, a gente pode assistir, enfim, a gente pode fazer muitas coisas, né? Um aromaterapeuta pode atuar de uma forma coadjuvante a uma avaliação funcional de um otorrino, de um neurologista, pode fazer essa investigação olfativa, que é muito importante, então a gente ter uma afinidade com os aromas que a gente vai usar, a gente trazer essas memórias, e foi muito bonito, a gente teve vários participantes que, na sessão final, trouxeram justamente esse relato, né? A escolha de aromas que tinham esse apego, essa memória, principalmente de infância, davam uma característica diferente ao tratamento, né? Então, é muito importante fazer essa investigação. A gente pode elaborar treinos individualizados, a gente pode fazer esse aconselhamento terapêutico, a gente pode reavaliar essas funções ao longo
né, desse acompanhamento e principalmente atuar nos sintomas e efeitos que são correlatos aos distúrbios do olfato, né? Então é importante a gente pensar o que efetivamente a gente pode fazer como aromaterapeuta. Aí, para quem quer fazer o treino, mas também para a gente que atua, existe uma questão bem importante a ser pensada. A gente não tem ainda nenhuma evidência de que realizar o treino olfativo com óleos essenciais é melhor ou tem mais efeitos do que realizar com qualquer outra substância de outra natureza. Então, não existe, pessoal, é bem importante evidenciar, não existe aqui nenhum relato de que fazer o treino olfativo com óleos essenciais traz ações farmacológicas dos seus princípios ativos, tá? Esse é um ponto importante. Mas isso se a nossa escolha dos óleos essenciais estiver baseada só nessa questão farmacológica, tá bom? Vamos tirar aqui um mito importante da aromaterapia pensando nisso. Quando o Hummel ele determinou esses 4 odorantes, ele não escolheu esses odorantes por esses marcadores farmacológicos, e ele não escolheu óleos essenciais. Então, isso é bem importante. E por que falar isso? Porque muitas pessoas acham que tem que fazer o treino comprando, né, óleo essencial de rosa, de eucalipto, de limão, mas aqui para a gente seria citronela e cravo. Não precisa ser esses aromas específicos. Então, primeiro que o Hummel, ele escolheu lá moléculas isoladas, então ele usou eugenol para cravo, citronelal para limão, eucaliptol para eucalipto e álcool feniletílico para rosa, tá? Então, não precisa fazer com esses odorantes. Como que dessas moléculas isoladas viraram óleos essenciais? Uma das grandes associações de apoio e incentivo para quem teve perda de olfato, a Absent, ela começou a sugerir para o público em geral, baseado nas pesquisas do Hummel, o uso desses óleos essenciais. Quando eu entrei em contato com eles, elas foram super claras, elas falaram, não estamos sugerindo óleos essenciais por nenhum tipo de efeito farmacológico. A gente está sugerindo o uso de óleos essenciais, primeiro porque os aromas eles são fortes, eles são intensos, e é mais fácil as pessoas encontrarem os óleos essenciais do que encontrarem eugenol para comprar, né? Citronelal, eucaliptol e álcool feniletílico. Então, vamos pensar nisso e deixar bem claro. Quem tem óleo essencial em casa, gente, pode usar? Pode. Usa aqueles que gostava mais antes de ter a disfunção. Não precisa pensar nesses 4 odorantes. Isso é bem importante. Vamos desmistificar isso, tá? Agora, uma questão que é muito boa para a gente. A gente teve um estudo lá atrás, alguns anos atrás, onde um grupo aqui do Brasil, mesmo uma universidade lá do Sul, pegou cobaias e provocou anosmia nessas cobaias. E aí, a partir de diferentes concentrações de óleo essencial de lavanda, deixou essas cobaias expostas a esse óleo essencial por 15 minutos em diferentes concentrações e observou que, mesmo sem perceber esse cheiro, né, mesmo anósmico, essas cobaias tiveram o efeito ansiolítico do óleo essencial de lavanda. Então, esse foi um primeiro estudo e é o único estudo que a gente tem correlacionando anosmia com óleo essencial. Para a gente, por que ele é muito bom? Porque ele pode falar assim, ó, lá quando a gente está vivenciando o quadro de anosmia, a gente pode fazer uso de óleos essenciais para quê? Vamos voltar alguns slides aqui, ó, aqui embaixo. Atuação nos sintomas e efeitos correlatos ao distúrbio do olfato. Então, a gente pode fazer essa aromatização ambiental, e aqui foram testadas 3 concentrações diferentes e o efeito só foi observado a partir de 2,5 de concentração, tá? Então, a gente tem que pensar em toda uma organização. Então, a gente pode usar óleos essenciais, relaxantes, ansiolíticos, sedativos, para ajudar a gente a lidar com alguns efeitos que a gente está tendo por conta da alteração do olfato. A gente pode usar lá no comecinho, então quando o processo ainda está sendo um processo inflamatório, a gente está com uma infecção ativa, a gente pode usar nessa aromatização de ambiente óleos essenciais anti-infecciosos, que ajudam como imunoestimulantes, óleos essenciais antivirais, anti-inflamatórios, aqueles que ajudam nos edemas. Então, a gente pode fazer uma série de escolhas, usar esses óleos essenciais como coadjuvantes em outros sintomas, mas que não necessariamente na recuperação do olfato. Então, percebe que quando a gente faz uma pergunta, né, o que eu desejo tratar com óleo essencial, fica mais fácil da gente ter a resposta.
Por que que não necessariamente eu estou falando para vocês do treino olfativo em si? Porque presta atenção aqui no tempo, 15 minutos. 15 minutos para 10 a 20 segundos é muita diferença. Então, é muito importante se ater a esse detalhe que quando a gente está fazendo treino olfativo, a gente não precisa mais do que 20 segundos, justamente porque essas células, elas estão frágeis, elas estão vulneráveis, e às vezes uma hiperestimulação, essa hiperexcitação, pode causar ali um apagão dessas células. Então, a gente vê muito no consultório, ao longo das avaliações, né, enfim, das estimulações, que de repente essas células elas começam a ficar cansadas por conta do estímulo contínuo e elas apagam, como uma proteção mesmo, né? E aí, se elas apagam, a gente não vai ter função. Então, lembra, de 10 a 20 segundos é o treino olfativo. Aqui nessa pesquisa a gente precisou de 15 minutos. Então, de novo, né? Adequa qual o meu objetivo em usar óleos essenciais e o que eles podem acrescentar ao treino olfativo e ao tratamento. Porque quando a gente pensa nessa área linda que é a aromaterapia como uma prática holística, né? Holística pensando nesse sujeito como um todo, todas as esferas que são alteradas por conta de algum desconforto, de um sofrimento ou de um distúrbio, como alteração do olfato, a gente vai observar que o nosso instrumento, o óleo essencial, ele é muito rico. Ele por si só já tem um aroma que aqui faz toda a diferença para a gente. Ele possui uma composição química, né? E nas outras linguagens fora da ciência ocidental, ele possui uma força, uma expressão sutil de uma atuação que vai além dessa matéria. Então, a gente até está aqui nesse ambiente da força expressão sutil, né? O Dr. Malte, que é um dos grandes embaixadores dessa área, dessa força vital que a gente pode usar na aromaterapia. Então, vamos lembrar que a aromaterapia é uma prática holística. A gente não precisa ficar só centralizado, né, em usar só o óleo essencial porque a gente quer que ele tenha uma ação farmacológica. A gente pode pensar o que mais que esse óleo essencial pode trazer aqui para mim, como acolhimento a sintomas diversos, ao tratamento, mas também ao treino olfativo. Aqui eu digo para a gente que todo mundo que é apaixonado, apaixonada por óleo essencial, tem a sua caixinha lá, escolham aqueles cheiros que sempre trouxeram, né, esse lugar ali de tocar o coração. Vocês têm esse repertório e só o aroma deles já é muito válido. Agora, querem outras funções? Vamos tentar, né, pensar no que mais que a aromaterapia pode trazer para a gente, o que mais esses óleos essenciais podem ajudar, porque dá para fazer muita coisa dependendo das perguntas que a gente coloca, tá? Um último lembrete, né? A nossa prática ela é muito bonita, muito importante, ela é uma prática de vanguarda dentro da saúde, né? Um acolhimento que, por mais que ele é ancestral, ele vem falar para a gente do que hoje em dia o ser humano espera dentro de um tratamento da saúde. Só que para isso acontecer, a gente precisa ter muita sinceridade em estabelecer o que a gente espera de verdade da atuação desse instrumento dentro de qualquer contexto terapêutico. Aqui, dentro do contexto do treino olfativo, mas do tratamento também para esse quadro geral que envolve a disfunção do olfato. Então, gente, eu encerro aqui essa apresentação agradecendo demais por vocês estarem conosco, pela presença de cada uma de vocês, pelo Ian tão querido, que abre sempre esse caminho para a gente. Deixo aqui para vocês acompanharem um pouquinho do que a gente está desenvolvendo. A gente criou atualmente um Instagram exclusivo para falar do olfato, mas tem também toda uma série especial lá na Casa Jasmine, enfim, para vocês saberem como me encontrar e como acompanhar esse trabalho do nosso olfato aí nessa via de recuperação desse sentido tão especial para a gente. E aí eu deixo aberto para vocês, se vocês quiserem conversar, fazer pergunta, enfim, gente. Obrigada. Que legal, Vanessa. Muito grato mesmo. Foi muito legal. O pessoal aqui elogiando a sua didática, o pessoal elogiando aqui essa questão da reabilitação. Então, também quero dizer aqui que se alguém tiver alguma pergunta aí, pode escrever para a gente, né? Que a gente pode estar atendendo agora aí também.
Uma galera foi comentando aqui durante a live também, perguntando se a palestra vai ficar gravada. Sim, a aula fica gravada, então posteriormente dá para a gente rever a palestra, pegar algumas partes ali para ver novamente. Ou o pessoal aí que chegou por agora também, é possível a gente estar revendo aí a parte que não assistiu. Vou aproveitar para dizer aqui também que a gente já está na contagem regressiva para o Conaroma 2022, essa oitava edição do nosso congresso, né, que será agora no mês de julho. A Vanessa vai estar lá com a gente também, então já estamos aí fazendo esse aquecimento, né, para essa oitava edição que vai ser histórica. A gente já tem aí uma galera confirmada, vai ser talvez aí o nosso recorde de palestrantes, de inscritos, né? Então vai ser muito legal. Vai Eu ser vou um botar aqui, Conaromazão. vai ser. Olha, vai faltar dia para tanta gente que vai palestrar lá com a gente. Eu vou botar aqui novamente os contatos seus aqui, né, para o pessoal que talvez não pegou ali, para poder seguir você nas redes sociais. A Zuleika está comentando aqui, importantíssimas essas informações para quem está nessa reabilitação. A Jaqueline falando aqui, uma aula linda, gratidão. A Maria elogiando também, ótimas palavras. A Regina falando aqui também da reabilitação. A Adriana comentou aqui, Deus em sua sabedoria criou o olfato para nos presentear com aromaterapia. Que linda. A Maria Clara, lindo trabalho, Vanessa, parabéns, gratidão. A Débora perguntou, Vanessa, a respeito dos hidrolatos, se tem algum comentário nessa reabilitação. Tenho, ótima pergunta. Os hidrolatos, eles podem entrar para a gente fazer as lavagens nasais. Então, quando a gente tem aquele período ainda inflamatório, a gente está com aquele edema, está com infecção, é muito bom. A gente pode usar os hidrolatos, e eu sou super time hidrolatos aqui, inclusive para vários grupos. E aqui no olfato, ele vai muito bem para fazer essa lavagem nasal. Então, a gente pode e deve usar. Excelente, ótimo, que bom que lembrou dos hidrolatos. Legal. Olha, a Elizabeth, ela escreveu aqui, muito obrigada, estou há 1 ano e meio sem sentir cheiro de café, lisoforme e xixi de gato. Você me deu esperanças de voltar a sentir cheiros. Muito obrigada. Ai, não desiste, Elizabeth. Para todo mundo que está assistindo a gente, não desistam. Existem várias possibilidades, a gente falou, né, de alguns tratamentos, inclusive essa possibilidade de usar os tratamentos de forma concomitante. O treino olfativo, ele está aí, é isso, a gente pode fazer. Quem aqui tem sua caixinha de óleos essenciais, vai lá, escolhe, né, monta esses kits, mas não desiste. A gente percebe, a gente ouve nos relatos de vocês o quão intenso que são, né, essas dificuldades da gente viver uma vida sem olfato. A gente recebeu muitas mães que tiveram bebês, né? Então, mulheres que se tornaram mães na pandemia e que a maior queixa era: eu nunca senti o cheiro do meu bebê. Né? Então, existem relatos que são muito fortes, muito impactantes. Um outro relato que me marcou muito foi de um rapaz que ficou 1 ano sem ver o pai dele por conta da pandemia. E aí ele falou que a maior dificuldade foi no dia que ele foi ver o pai dele, e abraçou e ele não sentiu o cheiro do pai. E aí ele chorava e falava assim: bem o meu pai que é tão cheiroso, né? Depois de 1 ano eu não senti o cheiro dele. Então, tem muito impacto, tem muita dor, muita dificuldade. Então, por isso que a mensagem é: não desista. A gente vai encontrar, a gente está aí encontrando formas de trazer esse olfato de novo, né? Então, força! Legal. Última pergunta aqui, Vanessa, da Tereza. Ela perguntou o seguinte: hoje comi gelatina de morango e senti o gosto e o cheiro, mas resolvi comer a fruta e não senti o gosto do morango. Sem paladar e olfato há 1 ano e 8 meses. Isso é normal? É normal, eu acho que a gente tem que pensar, né, que os produtos industrializados, eles têm uma quantidade ali de flavorizantes diferente do produto in natura. Pode ser que às vezes o produto in natura seja mais aromático do que o produto industrializado, mas a gente está falando de uma fruta, um morango,
que geralmente tem pouco cheiro, né? Tem mais gosto do que cheiro. Então, sim, pode ser que você consiga perceber esses flavorizantes, porque eles ficam mais evidentes, então tem uma quantidade maior capaz de desencadear esse processo, e no fruto não, né? Então, pode ser que o fruto, principalmente se a gente está falando morango, é um fruto que tem, às vezes, né, toda uma questão de transgênico também, né, de toda a modificação genética, e a gente vai ver que nem sempre ele tem um gosto, um aroma tão evidente, né? Então, pode ser sim, é normal. Tem muitas pessoas que, inclusive, na perda do olfato e paladar, dão preferência para alimentos ultraprocessados, né? E que aí acaba tendo outros efeitos na saúde, mas justamente por tentar perceber esse gostinho mais evidente, né? E o cheiro também. Maravilha. Vanessa, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de estar aqui com a gente, compartilhando, né, esse conhecimento que é muito esclarecedor e importante, especialmente nesse momento, e a gente ainda não tinha tratado diretamente desse assunto aqui no Conaroma, então fico muito feliz também pelo fato de que essa palestra vai ficar salva, mais pessoas vão buscar e vão poder encontrar esse conhecimento que você trouxe para a gente. Então, mais uma vez, muito grato aí por estar aqui com a gente. Você é sempre bem-vindo, as portas vão estar sempre abertas aí para você, tá bom? Obrigada, Ian, obrigada. Generosos são vocês, assim, a gente sempre, de novo, sente que é uma festa esse encontro. Então, obrigada a você, obrigada pelo espaço de sempre, de tantos anos aí, e obrigada a cada uma que esteve aqui conosco. Espero que vocês possam ser incentivados. Obrigada, pessoal. Valeu. Pessoal, lembrando que semana que vem, terça-feira, 20 horas, estamos aqui, se Deus quiser, mais uma vez. Semana que vem a gente vai estar recebendo a Brenda Sá, que vai estar falando um pouco sobre nutrição, aromaterapia. Vai ser também mais uma live muito legal e eu conto com a presença de vocês. Até semana que vem. Lembrando que daqui a mais ou menos aí uns 2 meses e meio, já temos aí o Conaroma em julho. Marca na sua agenda aí, 1º de julho, mais uma edição do Conaroma. E a gente se encontra lá. Um abraço.